Zacarias, capítulo de número 14, no versos de número 1, que diz assim a palavra de Deus: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Meus irmãos, vamos ler também a palavra de Deus, a confirmação, o cumprimento desta profecia, que está no capítulo 21 de Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, Lucas 21. Aleluia. Amém. Lucas 21, no versos de número 20, que diz assim: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, saberei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos do gentio se completem. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a sua Bíblia, a sua mão, peça para que o Senhor fale conosco nessa noite. Maravilhoso Deus, eterno e bom Pai Todo-Poderoso, meu Deus, que alegria em nossa alma, Senhor, poder estar em Tua casa, em Tua presença, meu Deus, onde queremos exaltar e glorificar o Senhor, que é digno de honra, de louvor e exaltação. Meu Deus, apresento o Teu povo, a Tua igreja, apresento os ouvintes de perto, de longe, meu Deus, todos aqueles que necessitam do milagre, do toque do Teu Espírito Santo por intermédio da palavra fiel e verdadeira do Senhor. Meu Deus, fala a Tua igreja nesta hora, fala com os ouvintes, fala conosco, meu Pai. Abre, Senhor, a porta do nosso coração e permita com que a Tua palavra entre no profundo da nossa alma, lá sobre a canda, labassurianda, labaia, e que ela venha realizar assim a vontade do Senhor, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, podeis vos assentar, desocupando vossas mãos, e dê uma salva de palmas bem alegre a Jesus nessa noite. Aleluia, graças a Deus. Eu peço, por gentileza, toda a atenção, toda a reverência à palavra do Senhor. Nós seremos breve devido ao tempo, mas eu tenho certeza que o tempo que nós falarmos aqui, eu creio que Jesus irá abençoar as nossas vidas pela sua santa palavra. Amém, meus irmãos? Igreja, queria fazer assim um comentário acerca dessa gloriosa palavra, que nós vemos o capítulo 14, que nós lemos de Zacarias. Na verdade,
toda, né, o Antigo Testamento, né, por que a Bíblia ela tem o Antigo Testamento? É porque tudo que está no Antigo Testamento foi uma profecia, foi uma promessa. E tudo aquilo que está no Antigo Testamento está cumprido no Novo Testamento. Então, se a Bíblia só tiver o Novo Testamento, nós vamos ler e vamos querer ver a fonte, né? Quem profetizou, aonde foi, em que tempo. Então, se nós tivermos só uma parte, a outra vai ficar faltando. Então, é necessário as duas, porque as duas se complementam, entrelaçam. E veja que, por exemplo, as promessas que foram profetizadas, né, por intermédio dos profetas, né, do Antigo Testamento, todas as promessas se cumpriram. Por exemplo, a primeira promessa que está lá, que foi profetizada, né, pelo próprio Deus, ali escrita por Moisés, no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, no versículo 15, né, a Bíblia diz para nós lá que no tocante à queda do homem, né, o pecado quando entrou no Éden, a palavra do Senhor mostra para nós, né, no capítulo 3, verso 15, que o Senhor ele faz ali um juramento, ele promete, né, que ia nascer, né, um varão ali do ventre da mulher, e esse varão que ele ia nascer, né, ele ia pisar a cabeça da serpente. Meus irmãos, as pessoas leram isso, né, no princípio e nunca imaginaram, né, porque passou milhares de anos até que se cumprisse aquilo que foi profetizado acerca, né, e aquela promessa que foi profetizada no início da Escritura se cumpriu no início do Novo Testamento. Passaram aí 2, 3, 1000 anos, 2000, 3000 anos até o acontecimento daquilo que Deus ele falou. E assim tudo que foi profetizado, né, no Antigo Testamento pelos profetas, aqui como, né, o penúltimo profeta menor, chamado Zacarias, ele profetiza esse capítulo 14, né, por exemplo, o versículo 1 e 2, melhor dizendo, não todo o capítulo, mas o versículo 1 e 2 tem o cumprimento, né, no capítulo 21, que nós lemos de Lucas, do verso 20 até o verso de número 24, o cumprimento desses dois versículos estão lá em Lucas. Então, isso aqui é muito interessante, por quê? Porque ele clareia a nossa mente. Eu quero conhecer o novo, mas espera, mas primeiro você tem que conhecer o antigo, para você saber, né, o fundamento da situação, para você compreender melhor. E veja, né, que Zacarias, ele tendo ali o Espírito Santo de Deus, né, nós sabemos que o profeta Zacarias, né, ele profetizou, ele foi, na verdade, ele profetizou próximo ali, né, quando o povo estava já reconstruindo novamente o templo, né, aliás, as muralhas de Jericó e também o templo, o segundo templo, né, Zacarias ele profetiza numa época assim que o povo, né, estava extremamente acomodado, o povo de Israel, né, de uma forma geral, devido à situação do cativeiro, né, devido ao que eles aprenderam lá dentro, devido às culturas deles, ou seja, a religião, né, que eles tinham ali, a forma de servir a Deus foi um pouco que meio que abafado, né, eles perderam ali, né, aquela forma de adorar a Deus, né, como era de antigamente. Por exemplo, nós somos um povo pentecostal, mas se nós frequentarmos, né, alguma igreja tradicional, a gente ficar um mês, né, numa igreja tradicional, né, numa igreja que não glorifica a Deus, que não dá aleluia, numa igreja que não fala em língua estranha, né, daqui a pouco nós vamos estar do mesmo jeito, e quando a gente voltar para a nossa igreja, a gente vai achar estranho. Quando alguém der glória a Deus, a gente vai olhar, procurar, vai ficar meio que abismado, né? Quando alguém falar em língua estranha, a gente vai ficar horrorizado. Então o povo de Israel estava ficando dessa maneira. E veja que aqui Zacarias, ele vai fazer uma promessa para o povo de Israel, porque é interessante, né, a gente lembrar a questão dessa promessa. Por quê? Né, porque o Senhor Deus, né, faz bem a gente lembrar que o Senhor ele escolhe, né, o povo de Israel, escolhe ali uma nação, um povo que não pediu para ser escolhido, mas Deus escolheu, e Deus separou aquele povo e teve aquele povo como menina dos seus olhos. Só que interessante
que a palavra do Senhor diz que esse povo, eles iriam ter Deus unicamente como seu Deus, e Deus seria o Deus daquele povo unicamente, né? Ia ser um pelo outro, o povo seria a menina dos olhos de Deus. Só que, como passa-se o tempo, as coisas geralmente mudam, né? É difícil as coisas permanecerem iguais, né, o tempo todo, né? A gente observa isso no ministério, por exemplo. Ele começa hoje numa determinada doutrina, numa visão teológica, né? Ele começa a viver uma doutrina bíblica. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, ele vai quebrar todos aqueles regulamentos, né, que ele cultivava, né, que ele vivia. Ele vai abandonar aquilo, ele vai achar que aquilo não é mais necessário, ele vai começar a abrir mão, né, não por causa do reino de Deus, mas ele vai começar a abrir mão para benefício próprio, para benefício do ministério, para benefício de pessoas, né, por próprios interesses. Porque se nós formos olhar para a palavra de Deus, né, olhar para o céu, como Deus, o Senhor, Ele nos ensina, nós temos que manter, né, ali na nossa posição toda a vida, né? Nós não podemos mudar dos ensinamentos que o Senhor nos ensina. Por exemplo, o povo judeu, você olha para o povo judeu, eles mantêm a tradição deles. Todas as religiões, elas têm uma tradição e elas não mudam, mas o povo de Deus, eles sempre querem estar mudando. Sempre eles procuram querer mudar. Não, vamos fazer assim porque é melhor, vamos fazer dessa maneira porque é melhor. Meus irmãos, tudo, eu aprendi que tudo nessa vida, né, até para a gente fazer uma doação, até para a gente ajudar alguém, a gente precisa dobrar o nosso joelho e orar a Deus, para ver se é de Deus a gente estender a mão, da gente ajudar alguém. Tudo na vida do crente é motivo de oração. A gente aprende isso, que tudo na nossa vida é motivo de orar. E tem gente que diz: eu vou orar para quê? Para que eu vou orar tanto? Meus irmãos, mas tem tanta coisa na nossa vida, tantas coisas que nos envolvem, que nós estamos ali entrelaçados. A gente precisa ter uma vida de oração e tudo precisa ser apresentado a Deus. Mas veja bem que Israel, no tocante ao passar do tempo, eles começam a associar com outros povos, e o pecado começa de uma maneira ali ser tão grande, que o Senhor, Ele promete agora que Ele vai permitir o povo de Israel passar, né, pela peneira, pelo crivo da peneira. E nós vemos que primeiro acontece a situação com Judá, aliás, com Samaria, né, que é Israel. Eles são levados cativo pela Síria. Depois passa cerca de 100 anos, Deus, Ele permite a mesma situação, né, com Judá, Jerusalém. E depois vai passar mais um tempo, aonde nós aqui estamos lendo esse capítulo 14, né, que ele tem duas visões, esse capítulo 14, o versículo 1 e 2, né, duas visões. Por exemplo, a primeira como uma visão escatológica, como algo que ainda irá acontecer, que não aconteceu. Então muitos talvez esperam o acontecimento desse capítulo 14, só que porém tem outra visão, outra linha de visão bíblica, que mostra o acontecimento, como eu mostrei o capítulo 21 agora de Lucas, do verso 20 ao 24, ou seja, o cumprimento literal deste capítulo 14. Pastor, mas o povo de Israel já não passaram pelo processo, mas eles teriam que passar novamente por um novo processo. Eles iriam passar por uma nova moinha, eles iriam passar por uma nova peneira, que foi, na verdade, um dos momentos mais difíceis, mais doloroso do povo de Israel, a qual eles iriam passar nessa terra, sendo escolhidos de Deus. E veja bem, a gente sempre fala, que é difícil as pessoas entenderem, né, que por que as pessoas na terra sofrem, né, por que os crentes sofrem. Meus irmãos, a resposta está lá em Lamentação, ou em Lamentações de Jeremias, aonde Jeremias ele fala do que queixa o homem vivente. Ele queixa dos seus próprios pecados. Ou seja, o problema de nós todos os nossos problemas são nossos próprios pecados. Por que é a briga? Por que é a contenda? Por causa do desentendimento.
Mas por que não há paz? Porque alguém não quer ceder, alguém está ali mantendo a postura, alguém está com o coração duro. Mas Deus quer a guerra, Deus quer o desentendimento, Deus quer a contenda, não. E por que tem? Falta de confiar em Deus, falta de prudência, de vigiar com a boca, de olhar, de falar, enfim, muitas coisas englobam. Israel, na verdade, passaram por tudo que passaram, mas o ponto que vai ser o fundamental para a conclusão, desse capítulo 14 que nós acabamos de ler: eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Falando de Jerusalém, o despojo é tudo que eles têm, seriam repartidos. Aqui está falando literalmente de Jerusalém. E o versículo 2: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade será para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Meus irmãos, vamos entender esse mistério. Primeiro, como já foi falado aqui no início, Jesus ele veio para todos, mas todos não quiseram, como a Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus não quis. Então todos aqueles que o aceitou, que o quis, foram feitos filhos de Deus. E veja bem que o Senhor Jesus ele veio com o amor de Deus, um amor tão grande, que ele nessa terra veio, nasceu, cresceu como homem. Como já foi falado aqui, Jesus ele passou por todos os processos que Jesus passou. As pessoas olhavam para Jesus e queria Jesus, todo mundo queria. Se a gente perguntar aqui hoje, dizer quem quer Jesus, todo mundo quer, mas a gente quer Jesus por interesse. Nós não queremos Jesus por salvação, nós não queremos segui-lo, nós queremos benefício de Jesus. Quantas pessoas que nunca vão à igreja, mas depende de determinada situação, a pessoa vai e diz: não, eu vou lá porque quem sabe hoje Deus me dá a vitória. Mas a pergunta não é se Deus vai te dar a vitória, a pergunta é: você quer a vitória? E qual é a vitória? Não é o que você quer, a vitória é o que Deus tem para você, que você o aceite para a salvação da sua alma. Essa é a vitória que Deus tem para a tua vida. Mas será que nós queremos essa vitória? Não, nós não queremos. É mais fácil para nós queremos a fonte, ou toda hora pegar um copinho desse lá, colocar e ficar bebendo, toda hora ir lá, sai daqui, vai lá, pega o copinho, vem. Não é melhor ter a fonte do que ficar gastando o copinho, do que ir, vai, vem, noite e dia? Não é melhor ter a fonte? Não é melhor ter Jesus na nossa vida para suprir todas as nossas necessidades, do que viver de migalha? Meus irmãos, Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Não existe nada que está encoberto diante dos santos olhos de Deus. Tudo está nu e patente aos olhos do Senhor, Ele sabe tudo. Pastor, e por que Ele não faz nada? Por que Ele não me dá? Por que Ele não me abençoa? Porque você não o quer, porque você não o serve, porque você não o ama, porque você não faz a sua vontade, você apenas tem interesse. Desculpa do que eu vou dizer. Enfim, deixa para lá, deixa para outra situação. Jesus ele não pode ser um objeto para satisfazer nossas necessidades. Jesus não pode ser um objeto. E para muitas pessoas, Jesus tem sido um objeto para satisfazer as suas necessidades. Meus irmãos, desculpa eu dizer dessa maneira, Jesus foi, e hoje Jesus está sendo um objeto para satisfazer a necessidade de pessoas descompromissadas com os céus. Eu vou te mostrar na Bíblia, presta bem atenção,
Jesus veio, ficou toda a sua vida trabalhando até os 30, Jesus é revelado. Começa o ministério de Jesus. Jesus, ele batiza nas águas. Jesus, ele começa a escolher os seus discípulos, a chamar. E Jesus começa a pregar a palavra de Deus, dando a ordem aos discípulos que eles vão adiante, entrando nas aldeias da cidade, dizendo para o povo se arrepender, porque é chegado a eles o reino de Deus. Todo mundo está na iminência de que a qualquer momento o Messias viria. A qualquer momento Jesus viria após aqueles que estavam pregando, os arautos que estavam pregando para eles se arrependerem. Detalhe, todo mundo atento, quando Jesus estava chegando, a multidão corria atrás de Jesus. Jesus não tinha paz, Jesus não tinha sossego, Jesus não tinha descanso, somente quando ia ao monte orar. Fora isso, aonde Jesus estava, ele estava rodeado por quantidade imensurável de gente. Ninguém dava paz para Jesus. A pergunta é, estavam todos querendo ouvir a palavra para aceitá-lo como único, suficiente, salvador da sua alma? Não. Mas qual era o desejo deles? O desejo deles era que Jesus curasse da dor de cabeça. O desejo é que Jesus desse vista ao cego. O desejo é que Jesus fizesse o surdo ouvir. O desejo era que Jesus fizesse o mudo falar. O desejo é que Jesus fizesse o coxo andar. O desejo é que Jesus limpasse o que estavam com hanseníase ou lepra. O desejo é que Jesus viesse curar aquele que estava ali numa situação difícil, deitado numa cama. Um coxo, um paraplégico, enfim. Esse era o desejo. Não bastando, foi mais além. Chegou o momento no capítulo 6 de João, que Jesus abençoou. A multidão 3 dias o ouvindo. Quando Jesus vai dispensar, o povo estava com muita fome. Alguém cede a Jesus algumas unidades de pão, algumas unidades de peixe, e Jesus multiplica aquilo, abençoa. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram, sobejaram 12 cestos cheios. O que o povo diz? Esse é o homem, é esse aí que nós queremos. Ele cura nossas enfermidades, sacia a nossa sede, mata a nossa fome. Esse é o homem, vamos colocar Jesus como rei. E começa aquele alvoroço, o povo querendo pegar Jesus, colocar ele como rei, aquela coisa. Jesus vai falar algo interessante que está lá em João 6. Jesus vai dizer: verdadeiramente a minha carne é comida, verdadeiramente o meu sangue é bebida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei naquele último dia. Amém. Todo mundo olha, o que esse homem está falando? Vamos comer agora a carne dele? Vamos beber o sangue dele? E a Bíblia mostra que a multidão se dispersa. Ué, mas não estava gritando agora: Ele é o nosso rei, Ele é o bom, Ele supre toda a nossa necessidade. O que andou menos correu, cada um foi para um lado. Abandonaram Jesus, os 70 foram embora. Agora Jesus está só com os 12. Veja como que às vezes o vento assopra. A Bíblia diz lá no capítulo 15 de João que a árvore que dá fruto, ela é limpa para que dê mais fruto. Tinha multidão, só uma palavra, a multidão dispersa. Os discípulos 70 dispersaram, só ficou os 12. E Jesus olha e diz: e vocês? Vocês não vão também? Alguém diz: Senhor,
para quem iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Espera aí, a cana é dura, mas é doce, mas tem um preço, ela é dura. Não é fácil as coisas de Deus, o reino dos céus é bom, mas como foi dito aqui, tem um preço a ser pago. E o povo não estava disposto a pagar o preço. Eles caminharam 3 anos seguindo Jesus, entre aspas, 3 anos correndo atrás da bênção que eles queriam. Como nós pregamos ontem, até que chega um dia que Jesus está lá, diante do governador, diante de Pilatos. Está Jesus aqui, supõe à direita, aqui à esquerda está Barrabás. E Pilatos diz: por ocasião da festa da Páscoa, eu tenho autonomia de soltar um e prender o outro, crucificar o outro. E hoje estamos aqui diante de Barrabás, o homicida, e aqui do outro lado está Jesus, intitulado Rei dos Judeus, o Cristo. Quem que vocês querem que eu solte? É um só que eu posso soltar. Quem vocês querem? Começa alguém em sussurros dizer: solta Barrabás, crucifica Jesus, o Cristo. E vai aumentando a voz, vai aumentando, e a multidão diz: solta Barrabás, nós não queremos Jesus, crucificam, 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 crucificam. A multidão, todo aquele povo. Cadê os 12? Cadê os 70? Cadê aqueles que foram curados, que eram cegos, que eram surdos, que eram mudos, que eram coxos, que estavam mortos? Cadê todos aqueles que estavam endemoniados, que foram libertos? Cadê o povo? Eles estavam atrás de Jesus meramente por causa dos desejos naturais, os desejos da sua carne, mas não queriam pagar o preço para servir a Jesus. Pastor, mas o que isso tem a ver com o texto? Calma. Jesus então é condenado, Barrabás é solto. Jesus leva a sua cruz. Jesus vai ao Monte Caveira, sendo açoitado, sendo apedrejado, sendo cuspido, vai se arrastando, vai. Consegue alguém que o ajuda a chegar ao Gólgota, ao Monte Caveira. Chegando lá, Jesus ele é cravado na cruz. Pelas suas mãos, as mãos são amarradas, depois colocado cravos em ambas as mãos, amarra os seus pés, cava um buraco no chão, joga aquela cruz dentro, rasga-se ali o lugar onde a mão de Jesus foi cravada por causa do peso do seu corpo. E Jesus agora, naquela cruz, acontecendo o maior reboliço da natureza humana, do meio-dia, da hora sexta, hora nona, diz a Bíblia que houve trevas, como foi aqui louvado, sobre a face da terra. Naquele exato momento, a palavra do Senhor mostra que chega alguém e diz para Jesus: olha o que a criatura faz ou fez com o Criador. O Criador na cruz, a criatura chega para ele e diz: tu és o Cristo? Tu és o Filho de Deus? Se tu és o Cristo, Filho de Deus, desce daí, desce, dá um jeito, escapa daí, que aí eu creio que tu és o Filho de Deus, salva então a ti mesmo. Meus irmãos, todos os desafios que nós fazemos aos céus, há um preço a ser pago. Todos os desafios que nós fazemos a Deus, há um preço a ser pago. E eu quero nessa noite dizer, aqueles que têm desafiado a Deus, será que você está disposto a pagar o preço? Você pode me desafiar, pode desafiar qualquer pecador, qualquer mortal, mas não desafie a Deus, porque com Deus o caso é sério.
Deus, ele não brinca, Deus é Deus de fogo. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lama sube a Candarábia, e o povo então vira as costas para Jesus, todo mundo olhando, a natureza se manifestando, aquela metamorfose toda, o dia se transforma à noite, vento, tempestade, todo aquele alvoroço da natureza, e Jesus olhando para o céu, porque estava desprezado por todo mundo. Jesus olha para o céu e diz: ou seja, Deus meu, até tu me desamparaste. Veja a agonia, veja o sofrimento que Jesus está, e o povo olhando, dando risada, talvez ali escarnecendo, jogando pedra. Agora nós vamos ter paz, agora nós estamos tranquilos, agora não vai haver mais nada, agora vai acabar esse negócio de Messias daqui, Messias de lá, Filho de Deus, esse blasfemo, agora nós teremos paz. Aprendemos nos nossos estudos que toda a ação, ela tem o quê? Uma reação. Toda ação, ela tem uma reação. Olhando para a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que tudo que nós semearmos, nós iremos ceifar. Foi lido aqui na palavra inicial. O que nós tiramos dos abrolhos, ou dos espinheiros, do espinheiro? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não adianta a gente querer plantar uma coisa e colher outra. Não adianta a gente querer plantar mentira com as pessoas e querer que todo mundo seja verdadeiro com a gente. Não adianta a gente querer ser caloteiro com as pessoas e querer que todo mundo seja correto com a gente. Da maneira que nós somos com as pessoas, outros serão conosco. Isso é recíproco, não tem como fugir, é a coisa mais certa do mundo. Quer ser abençoado? Abençoe. Quer ser amado? Ame. Quer que as pessoas te ajudem? Ajude. Mas eles estavam semeando aqui, nesse contexto, algo que eles não sabiam o que iria acontecer. A palavra do Senhor mostra para nós no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, que os discípulos, eles chamam Jesus, ali no verso de número 1 e 2, descendo, os discípulos chamam Jesus e diz para ele: Mestre, olha a formosura, olha a beleza do templo, olha essas pedras de mármore leitoso, olha essas faixas de ouro que envolvem as colunas do templo, olha que resplendor, olha que glória. Eles se alegrando com aquela coisa linda, com aquela formosura, aquela beleza toda, Jesus olha para eles e diz: eu digo para vocês uma coisa, que não ficará pedra sobre pedra. O que é isso? Um prédio, uma torre? Calma, Jesus vai continuar a falar, e Jesus faz uma profecia, que eu quero aqui compartilhar com os irmãos, né? Jesus aqui, onde nós lemos mesmo no capítulo 21 de Lucas, aonde Jesus ele faz aqui uma fala, né, sobre o futuro, uma fala profética, uma fala escatológica, né? No capítulo 21, no versículo de número 5, e veja bem uma coisa que Jesus, no capítulo 21, no verso de número 5 de Lucas, Jesus ele vai começar a relatar, a falar aqui coisas que
aquele povo, eles nunca ouviram, eles nunca tinham ouvido antes, e Jesus começa a falar. Jesus vai dizer, e dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádiva, diz: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Capítulo 21, verso 7 de Lucas. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas, e que sinais haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não vades portanto após eles. E quando ouvirdes de guerra e sedição, não vos assuste, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fome e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas ante todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis, governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão algum de vós, e de todos serem odiados por causa do meu nome, mas não perecerá único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Queridos, observa aqui que o Senhor Jesus, ele vai falar aqui, ele vai anunciar coisas que iriam acontecer, que ele diz que iriam acontecer para frente. Não era naquele exato momento, ele diz que coisas iriam vir posteriormente, e Jesus relata tudo isso que nós acabamos de ler. Pastor, mas quando que isso ia acontecer? Meus irmãos, Jesus, ele nasceu no ano 4, ou aliás, no ano 4 antes de Cristo. Faltando 4 anos para a era cristã, Jesus ele nasce. Aos 30 anos, Jesus começa o seu ministério, ele começa a falar essas coisas, falando que era para o futuro. No ano 70, ou mais certo, ano 66, depois de Cristo, Jesus ele morreu. No ano 30, com 33 anos, Jesus ele morre. No ano 70, ou aliás, perdão, 66, a Bíblia diz que, aliás, os historiadores dizem, vamos contextuar com isso, que veio um general, nessa época, nesse ano de 66, quando Jesus ele prediz tudo isso. Jesus já havia morrido, já havia ascendido ao céu, ressuscitou, foi para o céu. No ano 66, diz a história que vem um general lá de Roma, chamado Vespasiano, e vem este general junto com seu filho, chamado Tito. Eles vêm de Roma. No ano 66, quem era o imperador de Roma nessa época? Um homem conhecido como Nero. Nero era o imperador de Roma, era o deus dos romanos, e Vespasiano, general do exército de Roma, eles vêm direto, sentido a Jerusalém. Por quê? Porque era chegaram ao ouvido deles, em Roma, que os cristãos eram um povo de muita confusão, devido a diversas religiões, diversas visões, que criam em um único Deus invisível,
um povo que discutia muito, brigava, contendia. E então, segundo a história, é enviado Vespasiano, general, com 4 legiões, né, cerca de 24.000 soldados, em direção a Jerusalém. Só que interessante é que ele vai iniciar a conquista pelo sul da Galileia e vai vir para Jerusalém. Só que espera, meus irmãos, o exército do Império de Roma era um exército que englobava um grande número de nações. Aquelas nações que eles conquistavam, que tinham seus exércitos, homens fortes e valentes, eles colocavam aqueles homens junto ao exército de Roma. Então o exército de Roma se tornou um exército muito forte e poderoso, de uma maneira muito grande. E é então por isso que nós entendemos aqui, no verso 2 do capítulo 14, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Você está entendendo como que isso aqui é algo que aconteceu? Porque a Bíblia está dizendo que o Senhor vai juntar todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então, se nós olharmos que o grande exército de Roma, ele era composto por exército de várias nações, então nós entendemos isso, essa situação agora que é chegada, e que a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas. Então o que acontece? Esse exército imperioso, eles vêm com grande número para chegar até Jerusalém, mas eles vêm conquistando todas as cidades, todos os povos, desde a Galileia, e vem passando de cidade em cidade e conquistando. Aonde eles vão passando, eles vão devastando, vão conquistando para chegar em Jerusalém. Detalhe, quando chega no ano 69 depois de Cristo, é anunciado que, veja que já está no 3º ano de peleja, desde a Galileia até Jerusalém. O exército está combatendo e vem vindo tomando. Roma está vencendo, se fortalecendo e vem vindo para o núcleo que eles querem, que é Jerusalém. Só que no ano 69, né, foi de 66 a 70, no ano 69, chega o anúncio que Nero, o imperador, morre. Ele tira a sua vida, ele suicida-se. E o que acontece? Vespasiano, então, ele volta, que agora ele ia ser o novo líder, né, o novo imperador, depois da morte de Nero foi ele. E ele deixou então o seu filho, agora o general Tito, para continuar aquela peleja. E veja bem como que o negócio é interessante, quando Tito ele vai chegando perto de Israel, Jesus ele nos lembra, no verso 20 aqui do é bom a gente estar fazendo essa seleção, 21 de Lucas e 20, capítulo 21, verso 20, Jesus diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis então que está chegada a sua desolação. Preste atenção aqui no que eu vou dizer. Quando Tito ele está chegando em Jerusalém com o seu exército imenso, a cidade de Jerusalém se fecha. Por que a cidade se fecha? Meus irmãos, nós sabemos que em todos os lugares, em todo o tempo, sempre tem pessoas que são a favor e são oposição. E nós só vamos saber se aquela pessoa ela é a favor no momento difícil. Havia uma religião, um povo, né, uma facção chamada os Zelotes. E esses Zelotes, eles estavam dentro, na cidade, moravam em Jerusalém. E o que eles vão fazer? Eles vão começar agora a matar, veja que começa dentro, saqueando dentro da cidade. Aqueles zelotes, eles vão, com outras facções, eles vão matar todas as pessoas que queriam sair da cidade e se render a Roma. Porque é melhor você se render, se tornar um escravo, do que você morrer. Então muitos queriam se render, só que o que esses zelotes eles faziam? Eles começaram a matar todos aqueles que queriam se render.
E isso já estava há cerca de quase 4 anos. E o que eles fazem? Eles começam a colocar fogo em toda a comida. Eles começam a destruir a fonte das águas do povo. Eles começam a tocar fogo na casa das pessoas. E General Tito, vendo todas essas coisas, o que ele faz? Ele retrocede, ele para com o seu povo acampado ao redor de Jerusalém, que ele é estrategista. Ele fica ali na retaguarda só vendo o acontecimento. Ali ele não está se esforçando, não está desgastando o seu soldado, não está perdendo, ele só está assistindo, desculpa da expressão, de camarote a cena. Chega um momento em Jerusalém que o povo não tem mais o que beber. Chega um momento em Jerusalém que o povo não tem mais o que comer, porque foi destruído, foi queimado. Deixa eu olhar aqui de novo, 21 e 21 de Lucas. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Meus amados irmãos, nesse momento agora, as mulheres que têm filhos, segundo historiadores, elas olhavam para os seus filhos e diziam: eu criei esse filho para quê? Para quem será? Eu criei para a morte. Esse filho não terá futuro, né? Vai morrer a qualquer momento. Não tinha o que comer, então o que aquelas mulheres faziam? Matavam os seus próprios filhos, assavam os seus próprios filhos, comia metade, escondia outra metade para comer no outro dia. A situação estava terrível. O povo estava sofrendo. Até que chega um momento, no ano 70, que General Tito, ele invade Jerusalém, ele entra com os seus soldados. Quando ele chega ali, as coisas já estão fáceis, porque o povo está fraco, a maioria já morreu. Agora era chutar cachorro morto. E segundo diz a história que de 600 a 1 milhão de pessoas foram mortas e foram presos, como está dizendo aqui a palavra de Deus. Mas a parte importante, havia também um povo ali que conseguiu fugir. Só que a palavra do Senhor mostra aqui para nós que esse povo, né, que eles não voltem para Jerusalém, que eles fujam para as montanhas. Houve também no meio desse povo aqui alguns que conseguiram escapar e foram para as montanhas, para uma fortaleza chamada Massada. Não sei se alguém já leu alguma coisa, já ouviu falar sobre Massada. Depois você observa, né? Massada com 2 S. E um povo se esconde nessa fortaleza e vão ficar lá. Esses judeus se escondem lá. Só que interessante, meus irmãos, nós analisando a história, a palavra de Deus, isso traz em nós às vezes uma revolta, uma dor, né? Meu Deus, mas aconteceu tudo isso com esse povo, por que tudo isso aconteceu? Cadê Deus? O que eu disse no princípio? Você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Desça daí, salve a ti mesmo, salve eu também. Nós vamos acreditar. Quando eu digo para você, a gente mexer com uma pessoa, uma coisa, mas mexer com os céus, meus irmãos, tem um preço a ser pago. E Jerusalém recebeu essa profecia, tudo estava bem, tudo estava indo normal, o vento estava soprando a favor, mas Jesus disse que ia chegar dia que não ia ficar pedra sobre pedra, porque o soldado romano lançou fogo, o general Tito não ia queimar o templo, ele ia fazer ali um templo para o seu Deus, ia fazer um templo para Apolo, entre outros, ou melhor, Júpiter, mas um dos seus soldados colocou fogo, e o fogo destruiu aquele templo. Pessoas foram penduradas nas árvores, mortas, cortadas ao meio. Foi o massacre mais terrível da história. Então todos os judeus, todos os soldados romanos
Eles pegaram do despojo, como está aqui no verso 2 do capítulo 14 de Zacarias. Eles pegaram, colheram do despojo, distribuíram entre eles e saíram, e também veio os outros povos. Veio ali outras pessoas gentias e entravam no meio, aquilo que sobrou, eles também roubaram. Ou seja, Jerusalém foi massacrada, mas ainda tinha um povo que estava na montanha, na fortaleza de Massada. Havia judeus lá, que estavam lá escondidos. Estamos aqui, ninguém está nos vendo. Só que o exército de Tito também vai para lá. E depois de 3 anos, no ano 73, a fortaleza de Massada é derrubada. Os judeus que estavam lá dentro, nenhum deles quiseram se entregar, nenhum deles quiseram se render a Roma. E o que eles fizeram? Um foi matando o outro, foi matando por consentimento, para não se tornar escravo, foi matando até que sobrou o último, e o último tirou a sua própria vida. Queimou todo o estoque de comida, tudo que tinha lá dentro, eles queimaram, e depois tirou a sua vida. Quando a fortaleza veio ao chão, eram corpos mortos. Então, se nós olharmos de uma forma geral, isso que eu falei é o resumo desse capítulo 14, verso 1 e 2. Talvez ninguém nunca ouviu, mas essa é a história. E deixa eu dizer uma coisa para você: por que tudo isso aconteceu? Alguém pode dizer, pastor, mas não eram os escolhidos de Deus? Mas eu te pergunto, o que eles fizeram com Jesus? Hoje você pode achar que está tudo bem para você, o vento está soprando ao teu favor, mas eu pergunto, qual é o teu compromisso com o Senhor? Qual é o teu compromisso com Deus? Demorou 40 anos para acontecer aquele massacre com aquele povo. Eu te digo, daqui 40 anos, o que será da tua vida? Daqui 40 anos, aonde você estará? Daqui 40 anos você ainda estará vivo? Ou daqui 40 anos, aonde será o teu destino? Será que o teu destino será no céu, ou será que o seu destino será o inferno? Pastor, eu quero o céu, lógico, mas eu pergunto, você quer Jesus para você ir para o céu? Hoje está tudo bem, hoje você pode estar dando risada, pode estar aí enganando, falando alguma coisa contra Deus, jogando piadinha. Quem ser crente o quê? O mundo está tão bom. Só que Romanos diz para nós, por intermédio de Paulo, que o salário do pecado é a morte. Você decide a sua vida, porque naquele dia o sofrimento foi grande, não havia o único que poderia intervir, era Deus. Mas pelo que eles fizeram, pela rejeição por Jesus, por eles quererem só o milagre, só a bênção, e não quiseram Jesus, crucificaram Jesus, eles tiveram que pagar o preço. E esse preço está aí, você escolhe. Jesus pode pagar para você, Jesus pode te livrar, você que escolhe. Só vendo o verso 2 do capítulo 14, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade, foram os que foram para a fortaleza. Então veja que isso aqui se cumpre, isso aqui se cumpriu nos dias após a ascensão de Jesus. Hoje nós estamos pregando, e detalhe, a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus não é brincadeira, não é mentira. Você tem a opção, você aceita ou não aceita. Como Jesus, como o verso 24 diz, e cairão a fio da espada, e todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Deus, ele não está dividido. Deus, ele não tem 2, 3 ou 4 povos. Deus só tem um povo. Deus só tem aqueles que aceitam o seu Filho como único, suficiente Salvador. Hoje eu digo mais uma vez, pode estar tudo bem, mas e amanhã?
Você vai ter tempo. Eu encerro dizendo para os irmãos a situação. Uma vez eu fui fazer um culto fúnebre, e nesse culto fúnebre, chegando lá, havia uma divisão muito grande. Do lado direito aqui estava o povo que servia a Deus, do outro lado estava um povo que não servia a Deus. E então fui convidado, cheguei ali, já era de madrugada, em São Paulo, e quando lá estava a pessoa conversando comigo, explicando a situação, eu falei: mas esse senhor, ele era crente? Como que era a vida dele? Não, pastor, ele foi crente, serviu a Deus bastante tempo, mas sabe, ele estava desviado um pouquinho, estava bebendo aí, né, com a vida, prostituindo, não sei. Eu falei: então, mas, e aí? Mas ele reconciliou. Como que foi a questão da morte? Ah, não, porque ele estava numa estrada, furou o pneu do carro, era uma curva, aí ele estava ali encolhido, trocando o pneu do carro na curva, não tinha um lugar melhor. Eu falei: mas por que ele não empurrou, tirou o carro da curva? Ah, sei lá, acho que certamente devia estar meio bêbado. E ali, de cócoras, trocando o pneu do carro, o que acontece? Dessa que está trocando o pneu, afastou um pouco, outro carro veio da curva com tudo e jogou o camarada, só faltou ir para a lua. Então o que acontece? Aí a gente vai fazer o culto fúnebre, a pessoa não teve tempo de reconciliar, não teve tempo de pedir perdão, e eu vou olhar para a pessoa e vou dizer: realmente isso aqui está no céu. Só se for o céu da boca do cão, porque Deus está te dando a oportunidade hoje para você aceitar Jesus. Amanhã você pode estar numa bicicleta andando, pode vir um carro aí desordenado, perder a direção, quebrar uma barra de direção, o cara não ter controle. Como eu já vi em rodovia sair pneu de carreta, o pneu sair do lado, passar pela via de pedestre, sair desesperado. Ai de quem está na frente. Então quer dizer, muitas coisas podem acontecer que nós não estamos esperando. E se nós partirmos sem estiver esperando, e nós não estivermos com a nossa vida em dia com Deus, se Deus ele não tiver pago o nosso preço, nós tivermos que pagar, como vai ficar a nossa situação? É uma coisa que nós temos que refletir. Eu não tenho como falar algo de bênção para você numa palavra dessa, porque o dia de Jesus, o dia do Senhor está aí. O dia dele é todo momento, pode ser hoje para mim, pode ser amanhã, pode ter sido hoje para alguém que a gente conhece. Então nós temos que estar prontos, queridos, nós temos que estar preparados, porque tudo que diz a Bíblia aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Acredite você ou não acredite, a palavra de Deus ela é viva e ela é poderosa, e tudo na terra, toda a política, o mundo, o rei, tudo gira, anda de acordo com o que está escrito aqui. Nada sai fora da Bíblia. Que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, possa abençoar a tua vida, e saiba que Jesus ele virá como um ladrão de noite, ele não avisa quando vai vir. Que Deus abençoe a tua vida. As palmas bem alegres são para Jesus.